Quero falar agora sobre prioridade máxima no Cruzeiro. A Raposa pretende, de forma emergencial, renovar o contrato do lateral esquerdo Kaique, que ficou ainda mais valorizado depois de disputar 14 minutos finais do amistoso contra a Croácia, deixando boa impressão. Jogador de 23 anos de idade que quase se mudou para o Como na janela do início do ano. O time italiano fez duas propostas diferentes e o Cruzeiro acabou recuando na última hora. O negócio chegou a ser dado como encaminhado. Vale a lembrança de que o Kaique nos últimos dias também foi especulado no Betis e no Flamengo. Quando o Cruzeiro procurou o Flamengo para falar sobre Gonzalo Plata, o rubro-negro respondeu afirmando que gostaria de contar com o lateral esquerdo agora da seleção. A última renovação do atleta, do Kaique, no Cruzeiro aconteceu em junho de 2024 e seu vínculo se encerra em dezembro de 2027. Existe uma máxima no futebol de que você não pode, em hipótese nenhuma, deixar seus principais jogadores entrarem no último ano do contrato sem renovação. E é por isso que o Cruzeiro pretende o mais rápido possível se acertar por a prorrogação desse vínculo, ainda que com o risco de o Kaique ser negociado na metade do ano. Mas se você renova por agora, você garante um valor de multa rescisória maior, você fica mais tranquilo em relação à procura de clubes, especialmente do velho continente. Léo Campos, mas é bom demais chegar aqui, né? Sem estar querendo matar todo mundo. Vitória importantíssima, velho. A única coisa que eu queria falar aí um pouco, né? Acrescentando aí ao que todos disseram, né? É que como precisava de mudar o comando técnico, né? Eu sei que não ganhou absolutamente nada, tem muito trabalho ainda para fazer, mas, cara, quem assistiu o time do Adenor e viu esses primeiros 45 minutos aqui, assim, tem uma distância tão longe. Em 6 dias, ele treinou quarta, quinta, sexta, domingo, segunda e terça. Se alguém defendia ainda uma manutenção de emprego do Tite, esse alguém aí ele tem que estar... cavar um buraco e ficar lá um tempo e depois ele sair de lá como se nada tivesse acontecido. Porque é uma distância assim, mas muito grande. Você vê um Cruzeiro marcando pressão, linha alta. Tudo bem que é o Vitória, né? Um adversário aí que talvez vá perder a maioria dos jogos atuando fora de casa. Véio. Mas ele perdeu assim, mas perdeu mesmo. E podia ter tomado até mais no primeiro tempo. E depois eu concordo, gente, se vem o Cruzeiro pro segundo tempo do jeito que estava aqui, eu ia falar assim, não, esse cara aí, vamos juntar a torcida inteira do Cruzeiro e fazer uma doação lá pro Pedrinho para triplicar o salário, né? Porque aí seria um mágico, né? Consertar tudo que tem de ruim no Cruzeiro em 6 dias de treinos na toca. Mas esse primeiro tempo aí, variando jogada, né? O técnico ali à beira do campo o tempo inteiro. Eu não sei se vocês perceberam, um amigo meu, Cristiano Aguiar, ele falou que ele observou, né? O Cris observa muita coisa. Ele falou, em cada bola parada, o auxiliar vai para a beirada do campo orientar a turma, velho. Então, eu não consegui observar isso, né? Se alguém do chat viu aí, se alguém estava aqui no Mineirão. Assim, eu até falei, né? Eu acho que estava tão ruim que a gente já vai ver muita coisa no jogo. E a gente viu, né? Ainda, claro, muita coisa para trabalhar, mas assim, com todo respeito aí à comissão do Tite, né? Eles com certeza assistiram esse jogo aí, eles podem mudar muito a rota, porque, meu Deus do céu, véio, foi assim, uma diferença abissal desse Cruzeiro atuando e todo mundo, né, já fazendo o que é a ideia do treinador e ele ali à beira do campo, isso aí me contagia, viu? Você ficar lá assim, ó. E aí vem o filho, vem o outro e não sei o que e dá uma palavrinha ali, aí chega na coletiva e fizemos um grande jogo, não sei o que. Nossa, Deus, que canseira que eu tava disso também. Obrigado, Senhor. Esse Arthur Jorge aí um mérito que a gente pode dar à diretoria ter convencido o Arthur Jorge em meio a esse caos aí
de início de brasileiro. Mas vamos lá, muito trabalho pela frente, só que a estreia foi a melhor possível, né? Eu vim pro Mineirão contente com 1-0, gol CAGADO, e saí daqui com o primeiro tempo como há muito não se via, viu, Léo Campos? Léo, é claro que o primeiro tempo ele foi mais intenso pelo Cruzeiro, pelo fato do Cruzeiro estar mais inteiro fisicamente, né? A bem da verdade, o Cruzeiro resolveu o jogo em 6 minutos, né? Dos 33 aos 39, quando marcou todos os seus gols. Marca o primeiro aos 33 com o Christian, marca o segundo com o Cauã Moraes aos 35 e aos 39 marca novamente com o Caio Jorge. Segundo tempo a gente alertava, sabíamos que o ritmo iria diminuir, é impossível, né? O ritmo não diminuir, especialmente de um Cruzeiro da maneira que se propôs a marcar o Vitória. A gente sabe que é provavelmente a maneira que o Cruzeiro do Arthur Jorge vai se propor a marcar. Chamava atenção, laterais acompanhando pontas, mesmo quando esses pontas baixavam no próprio campo do Vitória. O Eric, que é um jogador que gosta e tem muita velocidade, não teve espaço no jogo para correr para frente e nem para trás para o próprio campo, porque quando ele corria para tentar ajudar a equipe do Vitória a ter uma espécie de desafogo, ele era acompanhado pelo Cauã Moraes. Então, um Cruzeiro realmente que no primeiro tempo impôs o seu ritmo, construiu o placar. A jornada, o mês de abril está só começando, é 1º de abril, é o primeiro jogo do Cruzeiro, faltam mais 8 jogos pela frente ainda, com um intervalo muito curto para basicamente recuperação e uma sessão de treino aqui e acolá, mas muito pouco. Então o Cruzeiro no segundo tempo volta. Eu não entendo que o Cruzeiro volta encolhido, até falei isso com o Caio Fábio aqui no off, de um Cruzeiro que voltou na mesma estratégia, marcando da mesma maneira, mas construía com um pouco mais de lentidão. Eu acho que não tem problema, ainda falei com o Caio Fábio, construir dessa forma, ganhando por 3-0, pensando nos jogos que temos mais adiante, não tem problema. A questão é que o Cruzeiro era lento quando estava 0-0, quando estava perdendo por 1-0, e ali um Cruzeiro coordenado, valorizando a posse de bola, tentando achar a melhor situação para que a bola fosse no pé. Até chamou a atenção o Arthur Jorge, um lance em que o Cruzeiro perde uma bola no ataque com o Matheus Henrique e que gera um contra-ataque que ele aponta aqui, faz com os indicadores para a cabeça, para que o Cruzeiro fosse inteligente e não desse aquele tipo de situação. O Vitória não ameaçou o Cruzeiro em nenhum aspecto, e o Cruzeiro acabou até criando alguma situação de uma chegada um pouco melhor. Claro, perdeu aquele ímpeto porque caiu fisicamente, mas não foi um Cruzeiro que acabou se negando a atacar, não vejo dessa forma, e continuou colocando Vitória lá no seu próprio campo. No final, ali a partir dos 30, o Vitória consegue sair mais um pouco, mas o Cruzeiro, em momento algum, para mim, da partida, foi ameaçado, perdeu o controle, e a gente está falando de um time que requer confiança, que está, entre outros aspectos, além de estar destreinado, também sofre do aspecto de confiança. Então, muito importante, apenas o segundo jogo no Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro não sofre gols, esse é o que vale, né? Não sofreu gols diante do Santos, mas empatou mais um jogo. Então, esse jogo de fato vale, é o segundo que não sofre gols, mas é o primeiro que o Cruzeiro vence. Então, vi um controle absoluto. Eu acho que seria injusto da minha parte, Caio, falar que o Cruzeiro só jogou um tempo e venceu por 3-0, não. Acho que jogou, foi mais intenso em um tempo. No segundo tempo, continuou tentando aplicar essa intensidade, mas pelo placar que construiu e pela questão do desgaste, teve maturidade para controlar o jogo com a posse de bola, continuando sempre tentando jogar adiante. Perfeito, Valu, concordo muito com a sua leitura sobre o que foi a partida. O Cruzeiro fez um primeiro tempo avassalador e conseguiu na segunda etapa, de forma segura, de forma muito inteligente, sustentar esses 3 pontos fundamentais dentro do Mineirão. Foi uma partida completa do Cruzeiro, que contou com variações, que contou com repertório, mas acima de tudo com muita entrega, com muito suor. Foi um Cruzeiro que o tempo todo se entregou dentro de campo. Quando isso faltou
foi mais pela questão física, e aí o Arthur Jorge conseguiu muito bem manejar os minutos, né? Entende que essa sequência é muito longa, e como o próprio já chegou ao Cruzeiro dizendo, ele quer levar tudo muito a sério, né? Então, desde o primeiro jogo, precisou aí fazer algumas modificações, mas o tempo todo foi um time consistente. Para mim, de longe, a melhor atuação do Cruzeiro no ano foi diante do Vitória. Ainda tem muito trabalho pela frente, mas pelo menos esse time deu um sinal para o torcedor de que é possível ter uma recuperação. E com uma grande atuação coletiva, né? Elegemos por aqui o Christian como o melhor jogador em campo, ele que já é o vice-artilheiro do Cruzeiro no ano. Só perde para o Caio Jorge, mas vale destacar o que fez Fabrício Bruno, Vidialba, Cauã Moraes. O segundo tempo do Gerson foi interessantíssimo. Matheus Pereira também fez um jogo muito legal. O Arroio, mesmo não participando diretamente de gol, é um cara que eu gostei de ver a desenvoltura. Caio Jorge, que claramente não está 100%, deixou a sua marca. Enfim, foi um Cruzeiro que coletivamente conseguiu se sobressair. E tomara que agora haja uma sequência, né? Mas é um jogo que causa esperança, Valu. Foi um Cruzeiro alegre no Mineirão. Foi um time alegre e que contagia. Já faz a gente pensar de uma maneira muito diferente em como encarar o São Paulo. Claro que não tirando a responsabilidade que ainda é necessária, uma recuperação dentro do Brasileirão, mas dá sim para, quem sabe, lá no Morumbis, buscar mais 3 pontos contra o São Paulo. Já a sequência do Campeonato Brasileiro no sábado, o Cruzeiro indo para o Morumbis, o São Paulo que jogou hoje fora de casa e conseguiu arrancar um ponto lá do Internacional, no Beira-Rio, Internacional que vinha de 2 vitórias, havia vencido o Santos fora na Vila Belmiro e havia vencido também a Chape lá no Beira-Rio, saiu até a frente hoje do São Paulo, mas o São Paulo conseguindo puxar esse ponto, próximo adversário do Cruzeiro. Agradecer a imensa audiência, mais de 20 mil aparelhos conectados aqui. Muito obrigado. Quem não deixou o like, deixa o like. Daqui a pouco vamos ouvir, né, o que vai dizer o técnico Arthur Jorge na sua primeira coletiva, no seu primeiro jogo, na sua primeira vitória também, no Cruzeiro, a primeira vitória do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. E seguindo falando um pouco mais ainda do aspecto do jogo, Caio, quando ele faz entrar ali o Chico da Costa, a gente comentava em off aqui, ó, eu disse a você, tiraria o Caio Jorge aos 30. Ele foi mais rápido ainda, aos 28,5 ali, já promoveu a entrada do Chico da Costa. E ele que, dissemos, na primeira etapa, colocava o Caio Jorge à frente, com uma espécie de 3 meias ali mais atrás do Caio Jorge, o Matheus Pereira mais centralizado, o Christian pelo lado esquerdo, Arroio pelo lado direito. Ele muda esse padrão quando ele faz entrar o Chico da Costa, colocando aí o Chico da Costa à frente com o Matheus Pereira, e aí ele volta a exercer aquele velho padrão de pressão, né? Que são 2 à frente, uma linha de 3 com Christian, Gerson centralizado e pelo outro lado o Arroio, e ali aquele o Matheus Henrique. Esse é um formato que a gente já viu. Então, além de tudo, né, de um time mais compacto, de um time que esteve mais perto em todos os instantes para se defender e também quando tinha a posse de bola, a gente viu essa variação. Talvez um pouco mais até para descansar o Matheus Pereira, né? Já colocando o Chico da Costa à frente, mas o Arthur Jorge também mostrando variações táticas dentro de uma mesma partida. Isso faz parte do repertório também, e ele conseguindo, apenas nesses primeiros 90 minutos, mostrar também essa face do seu trabalho. Caio. E eu não esperava ver tanta coisa, viu, Valu? Confesso que... Acho que por poucas sessões de treinos, claro que a gente sabia, a gente sempre falava, né? Pega nada, não tem nada para ser aproveitado. Mas eu também tô com você. Veio muita... E quando a gente fala muita coisa, é importante a gente deixar claro para a nossa audiência. Nossa, os caras estão falando o quê? Ganhou do Vitória. Não, pessoal. São movimentos dentro do campo, padrões modificados. Eu acho que é muita coisa para um time que não tinha nada e que ele, de fato, não aproveitou nada do trabalho, entre aspas, que havia sido feito. Caio, desculpe. Não, perfeito, Valu. O que mais me impressionou realmente com tantas variações foi ver um time com tanto repertório, porque a terra estava arrasada, né? Ainda tem muita coisa a ser construída pelo Arthur Jorge e logo de cara ele já conseguiu isso.
Aí, claro, mostra um pouco do valor dele, né? Não à toa o Cruzeiro fez questão de fazer esse movimento, porque sabe que é um cara que dentro do futebol brasileiro já foi capaz de construir uma equipe do zero, como foi lá no Botafogo, e no Cruzeiro, novamente, ele tem esse desafio. Mas foi bem legal de se ver variações táticas. É claro que nem tudo completamente coordenado, que é natural, mas foi um Cruzeiro que sem e com a bola teve alternativas, né? E o mais interessante pra mim, olhando pro Cruzeiro com a bola, foi ver jogadores tão próximos, né? Foi ver um Cruzeiro tão capaz de ter controle de jogo. Acho que no segundo tempo isso ficou evidente, né? Você chegou até a pontuar, Valu, essa alteração, né, do Gerson recuando um pouquinho mais e o Matheus Henrique avançando. Impressionante como que o Cruzeiro coordenou as ações por ali, né? Em nenhum momento o Vitória ameaçou, mesmo com algumas alterações de Jair Ventura, e mais pra frente no segundo tempo ele faz até alterações mais agressivas, mas foi um Cruzeiro muito, mas muito seguro. Gosto demais dessa ideia do Gerson organizando a saída de bola, tá? Até penso que com o Arthur Jorge tende a ser o volante que mais vai fazer isso, mas nenhum problema em ter variação, porque no primeiro tempo foi o Matheus Henrique, no segundo foi o Gerson. E é interessante também ver o Cruzeiro vencendo, não sendo tão dependente do Caio Jorge. Eu tava sentindo falta disso. O Caio Jorge não faz ainda uma temporada absurda em termos de atuações, ela é absurda em termos de números, claro, mas o Cruzeiro estava excessivamente dependente do Caio Jorge para vencer. Hoje não, já foi um Cruzeiro com 3 gols, 1 gol do Caio Jorge, mas depois de ter feito outros 2, com jogadores diferentes, né? Aí com o Christian aparecendo, com o próprio Cauã Moraes, então tem muita gente ainda para crescer dentro desse elenco, Valu. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.